Então, aqui essas medidas, essas judiciais que visam a composição do consumidor endividado com seu credor, é o que eu vou mostrar aqui para vocês. O convênio, então, ele é um trabalho conjunto do Núcleo de Tratamento do Superendividamento da Fundação Procon e do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o SEJUSC, que é do Tribunal de Justiça. Esse centro judiciário ele foi criado por força da resolução número 125 do CNJ, que essa resolução estipulou que sejam criados centros judiciários de solução de conflitos no país inteiro, né? E esse centro judiciário, que funciona da Barra Funda, 930, no segundo andar, foi o primeiro instalado aqui em São Paulo. Já existia outros setores de conciliação vinculados ao Fórum João Mendes, ali na Rua da Glória, também lá na Vila Mariana, pelo SIMP. Mas esse centro judiciário ele tem como maior objetivo fazer a conciliação extrajudicial, antes da ação. Quer dizer, é estimular a conciliação antes de se ingressar com uma ação judicial. E lá funcionam mediações de família, certos mutirões do CDHU, mutirões da Eletropaulo. Enfim, a Defensoria Pública utiliza aquele espaço e nós temos um espaço do Programa de Apoio ao Superendividado nesse SEJUSC, onde a gente tem uma pauta que a gente marca lá para fazer as audiências do consumidor superendividado e os seus credores numa audiência coletiva. Essa audiência coletiva tem como objetivo, então, num único momento, poder fazer um planejamento de como pagar as dívidas de um consumidor que está com o salário dele não é suficiente para pagar todas as suas dívidas e as suas despesas básicas. Então, é necessário. E aí o objetivo desse programa que a gente coloca aqui, que é auxiliar os consumidores, orientando e educando, através de entrevista e palestra, e promovendo audiências de renegociação de dívida com todos os seus credores, de forma amigável, de acordo com o orçamento familiar, de modo a garantir a subsistência básica de sua família, que é o mínimo existencial. Esse é o ponto básico. A gente, no programa, o que a gente estimula, e é o que se busca, é que o consumidor renegocie as suas dívidas, mas ele tem que ter uma parte da sua renda disponível para o pagamento de suas despesas básicas. Porque, se ele dispõe tudo para pagar as dívidas, não sobra para despesas básicas, e mais crédito ele vai buscar para pagar essas despesas básicas. Então, o cenário que nós estamos vendo atualmente é essa oferta do crédito de forma facilitada, mas o que está ocorrendo é que não só a classe mais baixa está se superendividando, esses que tiveram acesso agora há pouco tempo e não conhecem como é que funcionam as linhas de crédito, mas também nós temos consumidores superendividados de todas as classes sociais. Desde quem mora na Alphaville até quem mora na periferia. Todo mundo pode estar superendividado, desde que a dívida assuma um patamar muito acima da capacidade mensal de pagamento. Quando o que a pessoa ganha no mês não dá para pagar tudo, essa pessoa está superendividada. Se ela começa a pagar o mínimo do cartão de crédito, utilizar a linha que ela tem disponível do cheque especial, ela começa a tirar o empréstimo daqui para pagar ali. Naquele mês ela não paga o aluguel, no mês seguinte ela paga o aluguel, mas não paga o cartão de crédito. E no mês seguinte ela paga a luz e não paga o aluguel. E assim a pessoa vai indo, ela chega num momento que ela não vai conseguir mais. Isso não é mais possível. E o que acontece também, que a gente verifica, muitas pessoas pagando o mínimo de vários cartões, não é de um cartão, são de vários cartões. Então, a gente teve uma professora que ela está com 20 cartões de crédito, todos ela pagava o mínimo, todas as compras parceladas, chegava a ter parcela de R$2. Eu acho que ela comprava 1 quilo de carne e parcelava, tudo parcelado. Então, uma pessoa assim, ela não tem noção das consequências. Agora ela já tem, porque ela está super endividada, mas a dívida dela é 4 vezes mais do que ela ganha. Ela teria que ganhar 4 vezes mais para pagar mensalmente o que ela assumiu de dívida. E essa pessoa foi ampliando o seu leque de credores e de dívidas, e é isso que leva ao superendividamento, à medida em que ela vai ficando sem salário. E isso acontece na medida em que as pessoas vão fazendo débitos em conta
de renegociações e renegociações e renegociações. Então, e os bancos oferecem. Você está com a sua margem consignável comprometida de 30%, não tem problema. Nós temos linhas de crédito para lhe oferecer com débito em conta. Débito em conta não tem limite nenhum. Tem pessoas sem salário, 70%, 80% da renda comprometida. Como é que essas pessoas vão viver? Mais crédito e mais crédito. Então, é uma roda sem fim. É um volume que se aumenta rapidamente. Em 3 meses, uma pessoa pode se superendividar. Basta ela pagar o mínimo do cartão de crédito e ela utilizar toda a linha que ela tem disponível de cheque especial. Se ela não consegue repor isso, ela está superendividada, com certeza. Então, esse panorama que nós estamos vendo é assustador. É pessoas que entraram num banco devendo 8 mil e estão devendo 80 mil. É pessoas que, em várias instituições somadas, uma professora está devendo 200 mil. São dívidas impagáveis, impagáveis. Não tem como pagar. A pessoa vai viver 200 anos e não vai pagar. Os refinanciamentos feitos dentro das instituições são de 96 meses, de 120 meses. No final disso, ela vai ter que renegociar de novo, e vai ter que renegociar de novo, e vai ter que renegociar de novo. Então, é uma situação que tem que dar um basta. Tem que parar e reformular tudo isso, né? Então, por isso que nós fazemos uma entrevista criteriosa para entender exatamente a situação econômica que essa pessoa se encontra. A gente dá uma palestra de umas 3 horas, que se chama Dívidas e Dúvidas, e está aberto ao público, qualquer pessoa pode se inscrever. Está no site do PROCON, onde diz palestra, está escrito lá, palestra Dívidas e Dúvidas. Essa palestra a gente oferece como uma prevenção ao superendividamento e também para que as pessoas que participem do programa tenham que participar de forma obrigatória para que elas entendam o que está acontecendo. Então, nós falamos o que é o superendividamento, quais as práticas do mercado que contribuem para isso, quais as consequências de tudo o que está acontecendo, como é que as linhas de crédito funcionam e como é que a pessoa funciona emocionalmente. A gente utiliza também conhecimentos de psicologia econômica. Como é que a nossa mente funciona? Como é que eu tomo as minhas decisões? Então, nós consideramos assim, o nosso trabalho é um tratamento. A renegociação faz parte do tratamento, mas não é só esse o objetivo do nosso trabalho. O nosso trabalho visa conscientizar e empoderar o consumidor para que ele entenda a situação que ele se encontra. Eu digo que é um trabalho terapêutico. Nós vamos fazendo uma terapia em grupo lá. A gente, quando faz uma palestra, a gente está ali fazendo uma terapia no sentido de mostrar para a pessoa que, no momento que ela se conscientizar do seu problema, entender o que é a sua responsabilidade e o que é a responsabilidade do meu parceiro contratual que me ofereceu o crédito, que não me explicou as taxas de juros que iam incidir, não me explicou quanto que eu iria pagar no final, me estimulou a parcelar e colocar tudo em débito em conta, e renegociar, e renegociar, e renegociar. As pessoas não saem disso sozinhas. As pessoas que estão nos procurando, elas já renegociaram 6, 7, 10 vezes, e a dívida só aumentou. Porque toda vez que ela vai renegociar uma dívida, ela está embutido, e isso é ilegal, está previsto no Código de Defesa do Consumidor que a venda casada é ilegal, não pode se vender um produto para se adquirir outro, mas os bancos fazem. Então, junto, para conseguir um empréstimo, tem que fazer um seguro, e no outro empréstimo mais um seguro, e no outro empréstimo mais um seguro, tem que cumprir as metas que os gerentes têm que cumprir, senão eles são colocados para a rua. As pessoas não têm as melhores condições de renegociação internamente no banco, então, em função dessas metas, em função do que embutem. Uma consumidora nos procurou, ela devia 10 mil reais, embutiram um seguro de 3 mil reais, 30% do valor do empréstimo. Esse empréstimo financiado em 5 anos, a juros de 5% ao mês, virou 50 mil. Então, assim, isso é injusto, é imoral, é indecente. Então, assim, a gente não pode considerar que isso é normal. Isso não é normal, isso não é aceitável.
Então, eu considero assim que o trabalho que nós estamos fazendo é muito maior do que simplesmente renegociar uma dívida. A renegociação é o ponto final lá. Isso vai ser necessário. Mas uma coisa que nós falamos, inclusive, para os nossos consumidores, estar com o nome sujo não é estar sujo. Não é eu ser uma pessoa suja. Eu estou sujo ou vou estar sujo por alguma consequência da minha inadimplência. Mas a maioria dos consumidores que nos procuram, por não querer ficar com o nome sujo, se superendividam. E nós temos mais consumidores adimplentes, superendividados, do que inadimplentes. A maioria está pagando a muito custo, não está pagando aluguel, muitas vezes, não está pagando educação, não está pagando alimentação. Tem pessoas que vão, no final da feira, pegar fruta para ter fruta para comer durante a semana, porque não tem dinheiro para comprar fruta. Então, eu creio que isso é desumano. Então, as dívidas que são atendidas no programa são dívidas vencidas ao vencer, decorrentes de empréstimo, de financiamento, de contratos de crédito ao consumo, contratos de prestação de serviço, aquisição de produtos, independente do total da dívida. Então, a gente atende consumidor de dívida de 10 mil, de 5 mil, de 200 mil, de 700 mil. As dívidas que não são atendidas no programa, dívidas contraídas por atividades profissionais, indenizações, dívidas alimentícias, dívidas fiscais, né, impostos, isso a gente não renegocia, e dívidas de crédito imobiliário, por ser dívidas mais complexas. O que a gente eventualmente consegue é renegociar prestações que estão em atraso, de maneira que a pessoa regularize e, a partir dali, ela consiga continuar pagando, né? Quem pode participar é pessoa física, maior de idade e capaz, com qualquer renda familiar, de boa-fé, avaliada de acordo com a veracidade das informações prestadas, que não tenha contraído a dívida para a atividade profissional, que contraiu, isso pode acontecer, por má administração do orçamento doméstico ou acidente da vida, né, doença, desemprego, diminuição de renda, sem capacidade econômica para pagar o valor das suas dívidas, desde constatada a condição de superendividado pelos especialistas do Núcleo de Tratamento do Superendividamento. Porque o que nós buscamos é o seguinte: para quem está numa situação de superendividamento, tem que ter um tratamento diferenciado. E eu vou dizer mais, eu preferia que fosse melhor do que levam na Serasa, porque essas pessoas aqui, elas estão numa situação extremamente difícil, pessoas que não dormem, que se separam, que tem violência doméstica na família, que existe uma série de consequências, é uma questão de saúde da população, é uma questão de saúde pública, de equilíbrio da sociedade, né? Então, é uma questão muito ampla. O passo a passo do programa, a pessoa entra, faz uma triagem no Sejusc e é feito um agendamento para o atendimento no Núcleo de Tratamento ao Superendividamento. O núcleo da Fundação Procon tem uma sede própria, é uma casa, um sobrado, em que a gente só trabalha essa questão lá. Existem outras diretorias, outros atendimentos do Procon, mas esse atendimento é só para o superendividamento. Nós temos essas palestras que são feitas mensalmente em 4 horários, de manhã, de tarde, à noite, aos sábados. Então, atualmente, a gente oferece 4 palestras por mês. E tem as audiências de conciliação coletiva no Sejusc, caso seja necessário. Algumas vezes, dependendo da dívida e da proposta que nós recebemos do credor, a gente até faz algumas renegociações diretas. Então, a partir do momento que é feita a entrevista, nós mandamos uma solicitação de demonstrativo de evolução de dívida. Essa solicitação de demonstrativo de evolução de dívida, ela tem como amparo legal, aqui no Estado de São Paulo, a Lei 14.953, que estabelece a necessidade de transparência com relação ao que está sendo cobrado. Eu tenho que dizer, e o credor tem que informar, o que aquela pessoa está devendo, qual o juro que foi contratado, o que ela já pagou, quantas prestações faltam pagar, há quanto tempo ela está inadimplente. Então, é necessário que o consumidor saiba isso. Se o consumidor vai na sua agência, não
É dado isso. Não estão cumprindo com essa lei. Quando o PROCON pede, as informações vêm incompletas. Aí a gente pede que juntos já mande uma proposta, que é para o consumidor já se organizar, e também para que, caso fosse possível, a gente já fazer a renegociação direta. Alguns dados do programa, né? Até agora, desde o ano passado, o programa começou em outubro do ano passado, nós atendemos 1.055 consumidores. Foram enviados para as audiências de conciliação coletiva 355. Houveram 445 audiências, 1.577 foram contratos enviados para renegociação e 412 contratos foram efetivamente renegociados. Então, a gente vê que realmente não é ainda o melhor dos mundos, a gente está tendo uma resistência muito grande. Ainda não existe, por parte do credor, primeiro, uma consciência da sua responsabilidade social, né, porque, se nós formos pensar pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Código Civil, existem princípios contratuais que vigoram atualmente que não são respeitados. A maioria dos juízes, dos advogados, ainda estão com a cabeça do Código de 1916, que foi feito com base no Código de Napoleão, que é do século anterior. Nós estamos no século XXI, com a cabeça no século XIX. É um absurdo isso. Então, a maioria diz a força obrigatória dos contratos, pacta sunt servanda, assinou, se rala, é maior, capaz, não tem mais o que rever aqui. E a gente vê que existe a função social do contrato, que o contrato tem que respeitar a outra parte, tem que haver um equilíbrio contratual, as partes deveriam ser leais, deveriam dar as informações adequadas, as informações não são prestadas para os consumidores. Não existe esse dever anexo, que é o dever da boa-fé, ele prevê uma série de deveres anexos, que é o dever de informação, de aconselhamento, de colaboração na renegociação. Isso não é cumprido. Então, ainda existe essa resistência muito grande, não se sabe o que é conciliação, não se sabe, os advogados não sabem, os juízes não sabem, ninguém sabe o que é conciliação. Então, mandam prepostos desqualificados, sem condições para renegociar. Muitas dessas audiências são infrutíferas por falta de colaboração. Quer dizer, um consumidor chega num programa desses, que tem todo um caráter social, de buscar resgatar aquele consumidor, inclusive para que ele mantenha uma boa relação com o seu credor. E esse consumidor é maltratado desde quando ele vai pedir qualquer informação na sua agência, não nos passam para nós, PROCON, as informações adequadas. Na audiência, não mandam prepostos bem preparados. Existe uma resistência ainda muito grande a esse programa. A gente não vê a predisposição para que isso aconteça, para que essas pessoas sejam resgatadas. Não existe, muito pouco. Eu tenho feito um trabalho, nós, lá no PROCON, temos feito um trabalho político muito grande, de reuniões frequentes, mostrando relatórios de como é que está a participação no programa, para mostrar, está falhando isso, está falhando isso, está falhando isso. Algumas coisas a gente conquista, mas é um passo para frente, um para trás, um para frente, um para trás, um para frente, um para trás. Eu vou dizer para vocês que ainda assim é um trabalho constante de dia a dia, de olhar e-mail e ver que não está bem respondido, de ir numa audiência, ver que não está sendo bem feita, de ver o tratamento que tem sido dispensado para o consumidor a todo momento, né? E sempre mandando e-mail, marcando reunião, falando com diretoria de instituição e dizendo assim, não dá, tem que melhorar. Esse programa, o consumidor está chamando para pagar, eles estão querendo receber. Qual é o problema, então, de dar um auxílio, de prestar as informações adequadas, de chegar lá e levar uma pessoa que respeite? A gente pega prepostos de escritórios no celular, rindo, não estão nem aí, não sabe nem que dívida é aquela, não sabe nem o que é aquilo ali.
Então, isso é desanimador, sabe? Isso realmente é desanimador, a gente achar que está fazendo um trabalho com todo um alcance social e com toda uma preocupação envolvendo dois órgãos, dois poderes, né, o Poder Executivo e o Poder Judiciário, um empenho incrível para que chegue lá numa audiência, não vai, ou vai e não representa bem. Fora isso, nós já fizemos 56 palestras com 700 participantes. Aqui o resultado das audiências, dos 412 contratos das audiências em que foi frutífero, representa 26% dos contratos, com 165 consumidores e 53 credores. E as infrutíferas representam 30%. E ali a gente vê a ausência do requerido, 252, 16% não foram. E redesignadas. Redesignadas por quê? Chega lá o preposto, não sabe nem o número do contrato. Não sabe, deve tanto, tem que pagar tanto, mas deve tanto como? Como é que chegou esse valor? Né? Não mostram. E o que é o superendividamento? Então, é um fenômeno social, jurídico e econômico capaz de gerar a impossibilidade de pagar o conjunto de suas dívidas de consumo vencidas ou a vencer, sem prejuízo do sustento próprio de sua família. Isso que é o superendividamento. É um fenômeno mundial, não é só aqui no Brasil. Então, vocês estão vendo o que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, isso está acontecendo no mundo inteiro. Está sendo concedido crédito acima da capacidade das pessoas de poderem cumprir, se vai atrás, se liga, né? Consumidor aposentado recebe ligação constante oferecendo crédito consignado, se tortura as pessoas para adquirirem o crédito, depois se torturam as pessoas para pagarem as dívidas. Se a pessoa procura uma instituição dizendo, está apertado, eu não vou conseguir mais pagar, não fazem nada, deixam a dívida crescer. Aliás, fazem sim, aumentam o limite do cheque especial, aumentam o limite do cartão de crédito. Quando a pessoa, o que ela tem de rendimento ali não dá para pagar todas as dívidas, cai no cheque especial, ela paga pela dívida e mais o juro do cheque especial. Ontem eu participei de uma audiência em que o consumidor estava devendo 30 mil de cheque especial. E, desde o início, quando ele estava devendo 1.000 e pouco, ele pedia para renegociar, e o banco não queria renegociar. Internamente, ele não conseguiu. Essa dívida virou 30 mil. As categorias de superendividados. O superendividado ativo consciente é aquele que agiu com intenção deliberada de não pagar, tensionando fraudar credores, que é essa minoria. Esses aí não nos procuram, esses aí ficam esperando 5 anos para voltar a contratar, mas só que daqui a pouco eles não vão contratar com ninguém, porque vai fechando as possibilidades, né? O superendividado ativo inconsciente, que é a maioria que nos procura, é aquele que agiu impulsivamente ou que deixou de formular o cálculo correto no momento em que contrair as dívidas. Também identificado como devedor imprevidente sem malícia. É aquele que já não vinha fazendo o planejamento do seu orçamento, não tinha muita noção do que ganhava, do que gastava. Aí acontece uma situação imprevista, uma doença, uma diminuição de renda, qualquer problema, uma separação, esculhamba todo o orçamento da pessoa. Ela já não consegue pagar tudo. Então, a maioria é esse. Ou adquiriu muitas linhas de crédito. Realmente, a pessoa não somou tudo. Eu ganho 1.000, mas eu posso, então, gastar uma prestação de 2. Eu ganho 1.000, então eu posso, de 200. Eu posso mais uma de 50, mais uma de 100, mais uma de não sei o quê. Ele acha que tudo ele pode, só que ele não ganha 1.000. O líquido dele é 800, porque tem o INSS mais o imposto de renda. E, fora isso, os 800 não é só para gastar, os 800 é para pagar o aluguel, o transporte, alimentação e todas as despesas básicas. O que sobra, efetivamente, para gastar? Então, em geral, as pessoas não fazem esse cálculo, fazem tudo mentalmente, fazem cálculos equivocados, agem por impulso, procuram se livrar do problema da forma mais fácil. Eu preciso de um empréstimo, eu vou lá no caixa eletrônico e contrato. O empréstimo no caixa eletrônico é mais caro. Eu vou na Crefisa, que não pede, mesmo que eu esteja negativado, eu posso ir lá tirar empréstimo, só que o empréstimo da Crefisa é com 25% ao mês, muitas vezes, de juros.
Eu tenho vários cartões de crédito, mas eu tenho cartão de crédito que é de 18% ao mês de juros se eu ficar inadimplente. E as pessoas vão fazendo as coisas de qualquer jeito, sem pensar, sem analisar. Quando elas se dão conta, elas estão num buraco sem fundo. É uma situação realmente desesperadora, né? E o passivo é aquele que, por motivos exteriores e imprevistos, sofreu uma grande redução dos recursos devido ao acidente da vida no curso do contrato. Então, essas situações todas aqui de desemprego, divórcio, doença, ou no nascimento do filho, gravidez. As causas são muitas, mas a falta de planejamento financeiro é a principal. A gente sabe que isso, sim, a pessoa tem que... Por isso que, nesse nosso programa, que é de tratamento do superendividamento, vão começar a se organizar. Quer sair, tem que começar a se organizar. Só que tem uma coisa, muitas vezes a pessoa está com 5, 6, 10 credores, ela não vai conseguir pagar todos. E isso a gente também diz para ele, vai ter que fazer um planejamento, sangue frio. Vai escolher uns, e os outros vão ficar de lado, e vai ficar inadimplente, e pode sofrer uma ação de cobrança. Faz parte, mas tem que ter um tanto para viver. Não adianta a pessoa querer pagar tudo. As situações inesperadas, a falta de formação e de orientação financeira, isso aqui é obrigação do credor, que não é feito. E o que a gente procura nesse programa é tirar a culpa do consumidor. Não é minha culpa, minha máxima culpa. Isso não existe. Existe todo um sistema que favorece também, todo um sistema que não colabora. Então, se esse consumidor está nessa situação, ele também tem a sua responsabilidade, mas a outra parte também tem. Então, na conciliação, tem que abrir mão todo aquele lucro que queria ganhar, porque, afinal de contas, ele, de alguma forma, colaborou para aquele consumidor estar naquela situação. Emprestar o nome ao ser fiador, os apelos do mercado, com a publicidade, o marketing. Né? Eu fico com raiva da Regina Casé, lá, que tem toda uma empatia com o público e vai lá e diz, não, agora que você tem a sua casa, da minha casa, minha vida, agora o senhor compra todos os eletrodomésticos, de preferência todos de uma vez só, e faz empréstimo, porque tudo bem, vai pagar. Né? Só que, se fizer e comprar tudo para casa e fizer um empréstimo a longo prazo, vai pagar 3 vezes mais por aqueles eletrodomésticos. Então, assim, é colocado de uma maneira tão facilitada para as pessoas que tudo bem, pode parcelar, que vai poder pagar parcelado, fica uma prestaçãozinha pequenininha, só que essas prestaçõezinhas pequenininhas todas somadas, mais as despesas básicas, muitas vezes o salário não dá. Compulsão por compra, que aí é uma doença, e o Hospital de Clínicas faz um trabalho muito bom, que é a Tatiana Filomens, que lá está trabalhando, que é com pessoas com compulsão, e isso aí tem que tratar, aí é doença. Não adianta renegociar se a pessoa não tratar a doença. A oferta do crédito fácil, né? E o elemento de psicologia econômica aqui que a gente fala, que é como é que a pessoa toma suas decisões e que, muitas vezes, por não conhecer como é que ela funciona, como é que a sua mente funciona, né? O que se chama o eu quente, o eu frio, né? O meu lado racional e o meu lado impulsivo, na maioria das vezes, eu atuo mais impulsivamente e utilizo a razão para justificar a minha escolha. Então, eu comprei tal coisa porque eu precisava, ou porque eu merecia, ou por algum motivo. Mas mesmo que a escolha tenha sido mal feita. Né? As consequências, inclusão do nome nos cadastros restritivos de crédito, dificuldade de colocação no mercado de trabalho para quem está desempregado. Então, o fato de estar negativado é um problema muito sério. A impossibilidade de pagamento de despesas essenciais, como tratamento de saúde, odontológico e educação, a redução das possibilidades de lazer e a exclusão da sociedade de consumo. Né? As emocionais, depressão, ansiedade, estresse, insônia, taquicardia, hipertensão, violência doméstica. Então, é uma questão de saúde pública também. E quais são as novas táticas das instituições financeiras públicas e privadas? A substituição de agências bancárias por lojas de varejo. As Casas Bahia tem o Bradesco, a outra tem... Cada uma tem um banco por trás. Então, a pessoa não precisa ir no banco pegar o dinheiro para comprar a geladeira, ela vai na loja, compra a geladeira e faz um contrato de financiamento na mesma loja e fica devendo para o banco. As carteiras de alto risco, pessoas com um salário mínimo, se for tirar o extrato, ela tem tanto para comprar um carro, tanto de cheque especial, mais tanto para o cartão de crédito, mais tanto para aquilo. Qualquer um que pegar o extrato aqui e que for utilizar todas as linhas de crédito que estão disponíveis ali, e depois dizer para o banco, mas agora não
não tenho como pagar, mas eu usei todas as linhas de crédito que tinha ali disponível. Ninguém teria condições de pagar se eu utilizasse todas aquelas linhas. Financiamento de longo prazo, né, o próprio consignado em 60 vezes faz com que uma dívida de 1.000 eu vou pagar 5.000. O condicionamento de renegociação de dívidas a prazo mínimo de inadimplência, isso é muito comum. O senhor tem que ficar inadimplente. Depois que ficar 3 meses inadimplente, a gente volta a renegociar. Aí eu dou um desconto de 20%, só que a dívida cresceu 150%. Práticas do mercado também que contribuem, né, à falta de informação por parte do credor, dos riscos dos contratos, não é dito para o consumidor o que vai acontecer se ele ficar inadimplente, quais os juros, o que vai acontecer, nada disso é informado para o consumidor, como é que o contrato funciona também não. Consolidação de dívidas com juros elevados, parcelamento do saldo devedor somente após determinado período de atraso, principalmente cartão de crédito, liberação de crédito com limite elevado para consumidor de renda baixa, várias linhas de crédito para pessoas que já estão comprometidas com outros empréstimos, que é aquilo, eu tenho a margem consignável comprometida, mas não tem problema, os bancos são bonzinhos, entre aspas, e oferecem linhas de crédito que, em última instância, se apropria do salário, e o salário é empenhorável, mas eles não querem saber, e para tirar do débito em conta só entrando com ação, porque os bancos não tiram. E aumento do limite do cheque especial para cobrir encargos e para cobrir as próprias dívidas quando o consumidor não consegue pagar. A venda casada de seguro para concessão de empréstimo com débito em conta corrente, além da margem consignável, comprometendo até 80% de rendimentos do consumidor. A pressão para renegociar dívida por telefone e também para contratar por telefone, sem análise da capacidade financeira do consumidor e negando renegociação posterior em outras bases. O consumidor renegociou por telefone e se arrependeu. Se ele for lá no nosso programa, vão dizer na conciliação, mas o senhor recém renegociou. Nós não temos outra proposta agora. Cancelamento unilateral de linhas de crédito e débito de todas as dívidas, zerando a conta do consumidor sem aviso prévio. É aquilo assim, ele está com várias linhas de crédito, ficou inadimplente, mesmo fora da instituição, tiram todas as linhas de crédito sem aviso prévio. Então, a pessoa, de um dia para o outro, acorda, tira o extrato, está zero, sem aviso prévio. Tiraram o cheque especial, tiraram todas as linhas de crédito. Se ela tinha renegociado alguma dívida, volta à situação anterior. Condicionamento de renegociação da dívida a prazo mínimo de inadimplência, que eu já falei. Aumento do limite do cheque especial, isso eu já falei também. Eu acho que eu acabei botando aqui a mais. O cenário atual do mercado, então, vivemos a democratização do crédito e a facilitação da contratação de crédito, que é a bancarização de uma grande camada da população que antes não tinha acesso a banco. O Brasil possui um dos maiores juros do mundo, por isso que o superendividado no Brasil é o que está a pior situação, porque em 3 meses ele pode ficar superendividado, e uma dívida de 8.000, ela vira 80.000 em pouco tempo. Temos pouca informação sobre finanças, não sabemos como é que vamos agir com isso. Não controlamos a nossa vida financeira, e os indicadores de inadimplência são alarmantes, mas eu colocaria que agora até nem tanto inadimplência, mas maior, porque essa revista Exame que a gente tinha pego, existia realmente esse cenário, mas agora a constatação do nosso programa é os adimplentes superendividados. Então, pagando tudo, mas pagando mal, e com a dívida impagável. Aqui o custo do dinheiro, só para ter alguma noção aqui, né? Se eu colocar na poupança R$1.000, ele vai, em 2 anos, virar 1.113, mas se eu deixar de pagar o meu cartão de crédito, que era R$1.000, em 2 anos eu vou estar devendo 12.000. E alguns aspectos emocionais, né? O endividamento exagerado não é resultado apenas do cenário econômico, das práticas do mercado, da desinformação ou do descontrole financeiro, né? Existe também
a parte que é das pessoas também, né? Então, como fazemos as nossas escolhas? A forma de apresentação das informações, o marketing sensorial, se vai pelo embalo, pelo estímulo do empréstimo fácil, do crédito fácil, isso eu posso, ou isso eu preciso, mesmo que eu não precise. Eu preciso de uma televisão para ser mais feliz, eu preciso de um carro para ser mais feliz, do celular do último tipo para ser mais feliz. O nosso estado emocional, a vida atribulada dificulta a tomada de decisão, então a gente vai pelo caminho mais fácil, a gente normalmente vai fazer a escolha mais fácil para se livrar logo, e muitas vezes contrata de maneira equivocada. Optamos, então, por essas escolhas mais fáceis para ter a satisfação imediata. Usamos referências para avaliar, né, para decidir. Avaliamos de forma imprecisa, né? Então, 199 é cento e poucos reais, quando, na realidade, é quase 200. Né? A gente diz, vou pegar uma prestação, aí vai dar uns cento e poucos reais. E está lá com uma prestação de quase 200. Escolhemos aquilo que acreditamos ser o melhor, né? A questão das crenças e da realidade. Só que a gente acredita numa coisa, mas, na realidade, muitas vezes, aquilo não é o melhor. Né? Entrar em contato com a realidade requer esforço e rigor, né? Percepção, atenção, vigilância. Para quem está com o dinheiro apertado, tem que anotar tudo, o cafezinho, o lanche, tudo, 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 tudo. Tem que ter um controle diário do que gasta, e do que vai, do que entrou e do que vai sair. O processo é mais lento, porém mais preciso e necessário, então é preciso exercer a vontade. É necessário tolerar a frustração e controlar os impulsos, o autocontrole. Agir de acordo com as experiências, pensar e decidir com consciência e responsabilidade, aprender com os erros. É bom até errar, porque a gente aprende com os erros. O caminho é a busca do autoconhecimento, né, a maturidade. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada.